Atravessei o jardim para caminhar sobre imensas colunas de basalto dispostas nas laterais, empilhadas como grandes degraus, criando níveis para sentar à beira da churrasqueira. Adorei a experiência de caminhar descalço sobre as pedras enormes. Homenageei sinceramente sua magnificência. Continuei andando e me aproximei da fonte que havia construído. Sorri ao lembrar de meu irmão e eu criando aquela maravilha. De repente, vi uma mulher pequenina em vestes brancas cintilantes. Não tinha mais que 60 centímetros de altura, estava em pé atrás da fonte com outra mulher de tamanho normal, vestida da mesma maneira, também radiante e cheia de luz. A outra mulher estava mais ao fundo, observando, parecia a protetora da mulher pequenina. Quando olhei para a mulher minúscula, ela se virou para mim e fitou dentro dos meus olhos. Senti uma energia de amor ainda mais forte, como se a mulherzinha a enviasse para mim. Mesmo como aquela versão evoluída de mim, percebi que nunca tinha sentido nada como aquilo antes. Os sentimentos de totalidade e amor aumentaram exponencialmente, e pensei: uau, existe mais amor do que o amor que eu estava sentindo momentos atrás? Não tinha absolutamente nada a ver com amor romântico. Era mais uma energia empolgante, eletrizante que despertava dentro de mim. Entendi que ela estava indicando que de fato havia ainda mais amor dentro de mim a ser experimentado. Também compreendi que ela era mais evoluída que eu. Aquela eletricidade que senti transmitiu uma mensagem para eu olhar na direção da janela da cozinha, e lembrei instantaneamente porque eu estava ali. Olhei para a cozinha, onde meu eu presente, algumas horas antes de eu ter ido relaxar no sofá, estivera ocupado lavando a louça. Do quintal, sorri. Estava muito apaixonado por ele. Vi sua sinceridade, seu empenho, sua paixão, seu amor, sua mente sempre ocupada, tentando dar significado a conceitos, e, entre outras coisas, vi parte de seu futuro. Como um ótimo pai, me orgulhava dele e sentia apenas admiração por quem ele era naquele momento. Sentindo aquela intensa energia crescer dentro de mim enquanto o observava, eu o vi parar de lavar a louça de repente e olhar pela janela, esquadrinhando o quintal. Ainda como meu eu futuro, consegui recordar o momento como meu eu presente e lembrei que havia mesmo parado e olhado para fora naquele instante, pois tivera um sentimento espontâneo de amor em meu peito e havia sentido que era observado ou que havia alguém lá fora. Lembrei também que, enquanto lavava um copo, inclinei-me à frente para reduzir o reflexo da luz da cozinha na janela e espiei a escuridão por alguns minutos antes de voltar a lavar o que estava na pia. Meu eu futuro fazia com meu eu presente o que aquela bela mulher luminosa fizera comigo momentos antes. Então entendi por que ela estava ali. A exemplo de quando olhei para a criança na cena anterior, o amor que meu futuro eu sentiu por meu eu presente de alguma forma me conectou ao meu eu futuro. Meu futuro eu estava ali para chamar meu eu presente para aquele futuro, e entendi que era o amor que possibilitava a ligação. Minha versão evoluída tinha esse conhecimento. O paradoxo é que tudo era eu vivendo ao mesmo tempo. Existe um número infinito de eus, não só os eus do passado, do presente e do futuro. Existem muitos outros eus possíveis no domínio do infinito, e não existe apenas um infinito possível, mas múltiplos infinitos. E tudo isso acontece no eterno agora. Quando voltei à realidade física no sofá, que empalidecia comparada ao mundo dimensional onde eu estivera, meu primeiro pensamento foi: uau, minha visão da realidade é muito limitada. A rica experiência interior proporcionou uma compreensão clara de que minhas crenças, isto é, o que eu pensava saber sobre a vida, sobre Deus, sobre mim, sobre o tempo, espaço e até sobre o que é possível experimentar nesse domínio infinito eram muito limitadas e eu jamais percebera até aquele momento. Compreendi que eu era como uma criança com pouco entendimento da magnitude dessa coisa que chamamos de realidade. Pela primeira vez na vida entendi, sem medo ou ansiedade, o que a expressão o desconhecido significa. E soube que nunca mais seria a mesma pessoa. Tenho certeza de que você pode imaginar que, quando algo assim acontece, tentar explicar à família ou aos amigos pode dar a impressão de algum desequilíbrio químico no cérebro. Hesitei em falar sobre o acontecimento com qualquer pessoa. Não tinha palavras para descrever a experiência e não queria energia ruim que a impedisse de acontecer de novo. Durante meses me preocupei em rever todo o processo que pensava poder ter criado a experiência. Também estava intrigado com o conceito de tempo e não conseguia parar de pensar nisso. Além da mudança de paradigma sobre o momento eterno no tempo, descobri algo mais. Depois do acontecimento transcendental naquela noite, quando voltei ao mundo das 3 dimensões, percebi que toda a experiência ocorrera em cerca de 10 minutos. Eu acabara de viver 2 eventos abrangentes, e deveria ter demorado muito mais para toda a experiência se desenrolar. A dilatação do tempo atiçou ainda mais meu interesse em dedicar mais energia para investigar o que havia acontecido comigo. Esperava poder reproduzir a experiência, assim que a entendesse melhor.
Dias depois daquela noite importante, o centro do meu peito permaneceu eletrizado da mesma maneira que senti quando aquela bela mulher minúscula ativou algo dentro de mim. Eu me perguntava, como esse sentimento pode persistir dentro de mim, a menos que algo real tenha acontecido? Ao repousar a atenção no centro do peito, percebi que o sentimento aumentava. Não me interessei muito por nenhuma interação social nesse período, o que era compreensível, porque as pessoas e condições externas me distraíam daquele sentimento em meu mundo interior, e o sentimento especial diminuía. Com o tempo, a sensação enfim desapareceu por completo, mas nunca parei de pensar na ideia de que há sempre mais amor para sentir e de que a energia que absorvi naquele domínio ainda vivia dentro de mim. Queria ativá-la novamente, mas não sabia como. Por muito tempo, embora tentasse reproduzir a experiência, nada aconteceu. Agora percebo que a expectativa do mesmo desfecho, combinada à frustração de tentar forçá-lo a acontecer, é a pior combinação para criar uma experiência mística, ou qualquer coisa, na verdade. Me perdi em uma autoanálise, tentando entender como aquilo havia acontecido e como poderia fazer acontecer de novo. Decidi acrescentar algumas novas abordagens. Em vez de tentar recriar a experiência à noite, decidi acordar cedo e meditar. Como os níveis de melatonina são mais altos entre 1 e 4 da manhã e os metabólitos químicos místicos de melatonina são os substratos responsáveis por criar um evento lúcido, decidi que praticaria meu trabalho interior às 4 da manhã todos os dias. Antes de contar o que aconteceu, quero lhe pedir que tenha em mente que esse foi um período incomumente difícil da minha vida. Eu estava decidindo se valia a pena continuar lecionando. Tinha vivido um tremendo caos depois de aparecer no documentário Quem Somos Nós, de 2004. Estava pensando em me afastar do mundo público e desaparecer em uma vida mais simples. Era muito mais fácil sair de cena. Viver uma encarnação passada no momento presente. Certa manhã, mais ou menos 1h30 depois de começar a meditação sentado, me reclinei. Coloquei alguns travesseiros embaixo dos joelhos para não adormecer muito depressa e assim fiquei entre a vigília e o sono. Quando deitei, repousei a atenção no lugar da glândula pineal em minha cabeça. Dessa vez, em vez de tentar fazer alguma coisa acontecer, apenas me entreguei, dizendo a mim mesmo, que seja. Ao que parece, foi a expressão mágica. Agora sei o que significa. Me rendi, saí do caminho, abri mão de qualquer desfecho específico e simplesmente me abri às possibilidades. Quando dei por mim, estava me vendo como um homem forte em uma região muito quente do mundo, em um lugar que parecia o que hoje chamamos de Grécia ou Turquia. O terreno era rochoso, seco, e construções de pedras como aquelas do período greco-romano eram intercaladas com várias tendas pequenas de tecido colorido. Eu vestia uma túnica de juta que me cobria dos ombros até o meio das coxas e tinha como cinto um cordão grosso amarrado à cintura. Usava sandálias de tiras até as panturrilhas, tinha uma cabeleira crespa e um corpo forte. Os ombros eram largos, e os braços e as pernas eram musculosos. Eu era filósofo e estudioso de longa data de algum movimento carismático. Eu era ao mesmo tempo eu naquela experiência e o eu presente me observando naquele tempo e espaço específico. Minha consciência estava muito mais aguçada que o normal, eu estava superconsciente. Todos os sentidos estavam aumentados, e fiquei muito ciente de tudo. Senti o cheiro familiar do meu corpo e o sabor salgado da transpiração no rosto. Adorei o gosto. Senti-me enraizado na fisicalidade e força de meu corpo. Fiquei ciente de uma dor aguda no ombro direito, mas ela não consumiu minha atenção. Vi o esplendor do céu azul e a magnificência das árvores verdejantes e das montanhas, como se vivesse em Technicolor. Ouvi gaivotas ao longe e soube que estava perto de um grande corpo de água. Eu estava em algum tipo de peregrinação e missão. Viajava pelo território ensinando a filosofia que havia estudado e pela qual tinha vivido toda a vida. Era tutelado por um grande mestre que eu amava profundamente devido ao cuidado, paciência e sabedoria que me proporcionara por tantos anos. Agora era minha vez de ser iniciado e levar a mensagem para mudar mentes e corações daquela cultura. Compreendi que a mensagem que eu espalhava contrariava as crenças daquele tempo e que o governo e as ordens religiosas se oporiam a mim. A principal mensagem da filosofia que eu estudava libertaria as pessoas de qualquer tipo de obrigação a algo ou alguém além de si mesmas. Também inspiraria os indivíduos a demonstrar um código de princípios que lhes garantiria uma vida mais rica e significativa. Eu era apaixonado por aquele idealismo e trabalhava diariamente para viver de acordo com a doutrina. É claro que minha mensagem omitia a necessidade de religião e de qualquer dependência de governos, e isso libertaria as pessoas da dor e sofrimento pessoal. Quando a cena ganhou vida, eu acabara de falar para uma plateia em uma aldeia relativamente populosa. O ajuntamento se dispersava quando súbita e rapidamente vários homens atravessaram a multidão para me prender. Antes que eu pudesse tentar fugir, fui agarrado. Soube que eles haviam planejado bem a estratégia. Se tivessem começado a se mover enquanto eu falava para o povo, eu os teria avistado. Eles haviam calculado tudo com perfeição.
Rendi-me sem resistência e me levaram para uma cela onde fui deixado sozinho. Trancado em um cubículo de pedra com frestas estreitas no lugar de janelas, tive consciência do meu destino. Nada que eu fizesse poderia me preparar para o que ia acontecer. Em 2 dias, fui levado ao centro da cidade, onde centenas de pessoas estavam reunidas, muitas eram as mesmas que tinham me ouvido falar dias antes, mas agora aguardavam ansiosas a chance de assistir ao meu julgamento e tortura iminente. Fui despido, ficando apenas com uma pequena peça íntima, e amarrado a uma grande laje horizontal com grandes sulcos abertos nos cantos, por onde passavam cordas. As cordas tinham algemas de metal nas extremidades, e fui preso a elas pelos tornozelos e pulsos. Então teve início. Um homem à minha esquerda começou a girar uma manivela que movia a pedra lentamente da posição horizontal para a vertical. Enquanto o bloco de pedra era erguido, as cordas puxavam meus membros nas 4 direções. Quando cheguei a uma inclinação aproximada de 45 graus, a dor começou de verdade. Alguém que parecia ser um magistrado gritou, perguntando se eu continuaria ensinando minha filosofia. Não levantei a cabeça nem respondi. Ele então ordenou que girassem mais a manivela. Em dado momento, comecei a ouvir estalidos, evidência de minha coluna se deslocando em certos trechos. Como observador da cena, vi a expressão em meu rosto quando a dor aumentou. Era como olhar para um espelho e me ver. Tive aguda consciência de que era eu naquela pedra. As algemas de metal nos pulsos e tornozelos agora rasgavam minha pele e o metal afiado queimava. Eu sangrava. Um dos ombros se deslocou, ofeguei e grunhi de dor. Meu corpo convulsionava e tremia, enquanto eu tentava resistir ao rasgar dos membros flexionando e contraindo os músculos. Relaxar seria insuportável. De repente, o juiz berrou de novo, perguntando se eu continuaria lecionando. Tive um pensamento. Vou concordar em parar de lecionar. Depois, quando me libertarem dessa demonstração pública de tortura, simplesmente recomeçarei. Raciocinei que essa era a resposta certa. Agradaria ao juiz, faria cessar a dor e minha morte e me permitiria seguir com minha missão. Balancei a cabeça lentamente em silêncio. O juiz me pressionou para verbalizar o não, mas eu não falava. Ele fez um gesto rápido para o torturador à minha esquerda girar a manivela. Olhei para o homem que acionava as engrenagens com a clara intenção de me machucar. Vi seu rosto e, quando nos encaramos, eu como observador reconheci instantaneamente aquela pessoa como alguém que fazia parte da minha vida atual como Joy Dispenza, a mesma pessoa em um corpo diferente. Enquanto eu assistia à cena, caiu a ficha. Soube que aquele torturador ainda atormenta as pessoas, inclusive eu, em minha atual encarnação e compreendi seu papel em minha vida. Foi um estranho sentimento familiar de conhecimento, e tudo fez perfeito sentido. Quando a laje começou a subir mais depressa, a parte inferior das minhas costas se rompeu, e meu corpo foi perdendo o controle. Nesse momento tive um colapso. Chorei de dor e também senti uma tristeza profunda consumir meu ser. Quando o peso da pedra foi liberado, ela caiu rapidamente de volta à posição horizontal. Fiquei lá tremendo incontrolavelmente em silêncio. Depois, fui arrastado de volta para a cela na prisão, onde fiquei encolhido em um canto. Durante 3 dias, não consegui fazer parar os vislumbres da minha tortura. Fui tão humilhado que nunca mais consegui falar em público. A simples ideia de voltar à minha missão criava uma resposta tão visceral em meu corpo que parei até de pensar nela. Uma noite me soltaram e, sem ser notado, cabisbaixo de vergonha, desapareci. Nunca mais consegui encarar ninguém. Sentia que tinha falhado em minha missão. Passei o resto da vida em uma caverna perto do mar, pescando e vivendo em silêncio como um ermitão. Enquanto via a saga daquele pobre homem e sua escolha de se esconder do mundo, entendi que aquilo era uma mensagem para mim. Soube que em minha vida presente não poderia desaparecer e me esconder do mundo de novo e que minha alma queria que eu visse que tinha que continuar meu trabalho. Tinha que fazer o esforço de defender uma mensagem e nunca mais fugir das adversidades. Também reconheci que não havia falhado, eu tinha feito o melhor que podia. Sabia que o jovem filósofo ainda vivia no eterno momento presente como vários eus possíveis e que eu poderia mudar meu futuro, e o dele, nunca mais sentindo medo de viver pela verdade em vez de morrer por ela. Cada um de nós tem diversas encarnações possíveis que existem no eterno momento presente, todas esperando para serem descobertas. Quando o mistério do eu é revelado, podemos despertar para a compreensão de que não somos seres lineares vivendo uma vida linear, mas seres dimensionais vivendo vidas dimensionais. A beleza por trás das infinitas probabilidades que esperam por nós é que a única forma de mudar aqueles futuros é mudar a nós mesmos no momento presente infinito. Capítulo 2. O momento presente.